acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá. Levanta a mão e diga: ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado és. Vamos! Ressuscitou, a terra estremeceu, a terra estremeceu, e o sepulcro se abriu, e nada vencerá. Levanta a sua mão pra cima e diga: ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Surara na mamãs, mais, 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 mais. Pra sempre ele vive, ressuscitou, ele ressuscitou, ressuscitou. Hoje é dia de cadeias quebrar. Hoje é dia. Amém, amém. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos Bom a dia. mais um encontro da Bom dia. Bom dia. Graça e paz, todos com Deus. Paz, Rodrigo. Glória a Deus. E você que está mais aí contando aí qual que é o encontro de hoje? 176. 27h30, glória a Deus. Pode fazer a introdução, Gi. Bom dia, bom dia. E que maravilha, né? Estarmos aqui, mais esse encontro. O Senhor nos despertou, Ele quer falar conosco nessa madrugada. Tenho certeza disso, hein? Creia nisso. E nós estamos gravando, né, esse encontro. E eu creio que as pessoas que vão ouvir também gravado esse encontro serão impactadas, assim como nós. E eu gostaria de saber se tem alguém aqui que é a primeira vez, os rostinhos, os nomes são iguais, mas eu acho que não tem ninguém diferente hoje. Mas vamos lá, se tiver alguém diferente, tem uma mãozinha aqui debaixo, se você não quiser falar no microfone, tem uma mãozinha aqui debaixo, se você puder se identificar, que nós vamos explicar, né, mais detalhado como é o encontro, para você que é a primeira vez chega assim perdido, esse povo na madrugada, 4 da manhã, que é isso, que movimento é esse, né? Mas eu quero te dizer algo que as pessoas que vão ouvir também gravado, são muitas pessoas que olham lá pelo YouTube, olha que bênção. A gente posta lá e pessoas também assistem por lá. Que esse é o encontro sobre Jesus, né? Jesus é o centro, é tudo para Ele.
Para Ele são todas as coisas. E a madrugada com Deus tem esse foco, Jesus no centro. Então não é sobre religião, não é sobre crenças, não, é sobre Jesus. Então estamos aqui para adorar, estamos aqui para sentir o Espírito Santo. E quem participa, né, a gente sabe como nós saímos daqui impactados, né? Impactados pela presença. E é no simples, né? Nas frases, nos testemunhos de quem compartilha. É, é muito bom a madrugada com Deus. E eu quero agradecer ao Senhor mais esse encontro aqui, hein? E olha, eu vou pedir o Márcio para fazer oração, pode ser, Márcio? Fazer uma Ó, oração e é isso. Se movimento, não fica aí deitadinho, tá? Porque o sono vem, não é fácil. Às 4 da manhã, parece que é aquele momento do melhor sono, né? Então se movimenta, vá para uma mesa, se você tá aí na cama, o sono vai te pegar, hein? Então, bora, vamos orar todos juntos, vamos levantar um clamor nessa madrugada, que eu tenho certeza que o Espírito Santo já está aqui. Vamos, Márcia, pode orar. Pai amado, Pai querido, Deus de infinito amor, misericórdia, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Pai, que o Senhor está proporcionando estarmos aqui reunidos, Pai, reunidos em Teu nome, para ouvir, para aprender mais a Tua palavra. Que o Senhor possa, Pai, estar presente, fazer presente nesse encontro, abençoar cada família aqui representada, que o Senhor possa falar individualmente com cada um de nós, Pai, através da sua palavra, através do louvor, através de tudo aquilo que for ministrado aqui, através dos comentários, que o Senhor possa, Pai, estar presente e falar com cada um de nós aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor possa, Pai, abençoar a vida do Rodrigo, que vai trazer a palavra para nós hoje, que ele possa ser, Pai, a boca certa para o ouvido certo, Pai. Ele possa transbordar, Pai, nas nossas vidas, e que nós possamos, Pai, ser abençoados por isso. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Hoje eu convidei um irmão que Deus nos deu, está aqui já há algum tempo na madrugada com a gente, e aí eu falei para ele, bora transbordar, tem que movimentar esse caldo aí, porque para a gente falar do amor de Deus, levar a palavra do Senhor, a gente não tem que ter nenhum tipo de como é que é? Não precisa ser um sacerdote, não precisa ser pastor, padre, bispo. É, Jesus Cristo deixou muito claro para fazer o ID, e é isso que nós temos que fazer, né? Então, Rodrigo, a palavra é sua, meu irmão, Deus abençoe, que você possa ser a boca certa para o ouvido certo aí nessa madrugada, viu? Amém, Márcio. Bom dia a todos. Bom dia a todos de todo coração. Que Deus possa, não ser eu, mas ser Deus falando através de mim para vocês. O título que eu coloquei aí, né? Por que o sepulcro e por que essa canção, né? Porque eu quero trazer para a gente, né? Trazer Jesus, quer trazer que você faz parte do ministério de Deus. Se você está aqui hoje nessa madrugada, se você está aqui acordado, assistindo essa madrugada com Deus, eu quero te dizer que você faz parte do ministério de Deus, né? E foi muito impactante há muito tempo. Desde quando eu escutei esse louvor, que está lá no livro de João, né? João 20, Rodrigo, eu... deixa eu te interromper só um minuto. Seu áudio tá ficando alto e baixo, alto e baixo. Se você falar, acho que mais próximo ao microfone, fica melhor. Deixa eu tentar. Tá melhor? Vocês me ouvindo agora? Tá melhor. Então, esse é um texto, né, de João 20, que ele traduz ali a ida de Maria Madalena até o sepulcro, né? E onde ela vê que a pedra está removida, né? Quem foi Maria Madalena? Maria Madalena foi uma mulher que tinha uma gratidão enorme por Jesus, porque Jesus expulsou dela 7 demônios. E a partir de então, ela passou a fazer parte do ministério de Cristo. O que eu quero
pregar para vocês, o que Cristo quer falar com vocês, que você é parte do ministério de Cristo. Há muito tempo eu tive um encontro com Cristo, mas foi lá atrás, né? O encontro que eu tive com Cristo e foi muito superficial. E agora, diante da madrugada com Deus, hoje sim, eu me sinto muito mais preparado para seguir junto com o Senhor. Então, eu vou pegar a primeira passagem que eu deixei aí, para a gente começar a explicar, que foi em Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Nada nos separará do amor de Cristo, né? Nada. Eu tenho certeza que Cristo... Só um minutinho, por favor. Desculpe, pessoal. Eu tenho certeza que nada nos separará do amor de Cristo. Como eu falo que você faz parte desse ministério, vamos voltar, né? Como que foi criado, né, o ministério de Cristo, como que as coisas aconteceram. João Batista, lá atrás, já vinha anunciando a vinda do Messias. Ele já vinha pregando ao povo o arrependimento, para que se pudesse arrepender, porque o Messias estaria para chegar, que era Jesus, né? E Jesus veio, né? João Batista viu a pomba descer sobre Jesus e viu que ele, sim, era o Messias. E daí, algumas pessoas que eram já seguidores de João Batista passaram já a seguir Jesus naquele momento. E desde então, quem que passou a seguir Jesus? São pessoas simples, assim como eu, assim como você. Qualquer tipo de pessoa é capaz, é habilitado para seguir Jesus. E nisso, Jesus, na sua caminhada, foi encontrando pessoas e cada vez mais pessoas foram se juntando a ele, né? Até que ele foi formando os seus discípulos. Aqui, todos nós somos um discípulo de Jesus, né? Todos nós temos as nossas imperfeições, mas isso não nos impede de querer saber mais de Deus, de buscar mais a Deus e de propagar a palavra do Senhor. Porém, durante a caminhada, os discípulos, para a gente ver o quão grandioso é Deus na vida de cada um, os discípulos, eles ficavam o tempo todo absorvendo tudo aquilo que Jesus falava com eles. Você também, hoje, aqui na madrugada, você está absorvendo o que Jesus quer falar com você. Jesus tem um chamado para você, ele tem um chamado para a gente, porque quando a gente aceita, quando Jesus bate a porta e a gente aceita ele entrar, ele faz a transformação na nossa vida, no nosso coração. E tudo, aqui, os discípulos seriam o ministério de Cristo. E aí, bem depois da caminhada com Jesus, né? O pessoal caminhando ali com Jesus, a gente sabe tudo que o ministério foi passando. Jesus fez diversos milagres, Jesus curou bastantes pessoas, mas também teve aquele momento da crucificação de Jesus, né? Teve um momento da crucificação de Jesus, onde foi doído, acredito eu, para todos eles. Mas aí que tem um detalhe,
E eu até deixei que eu vou ler para vocês, que às vezes, pela gente não pensar, não prestar às vezes atenção, ou às vezes até a tribulação nos faz a gente esquecer desses detalhes, porque por muitas vezes passamos por lutas, tribulações, provocações, e são nestes momentos que a nossa fé é provada. Porque antes da crucificação de Jesus, ele já havia falado aos seus discípulos tudo o que aconteceria. Ele já havia falado que seria traído, ele já havia falado, ele já havia falado que seria traído por um deles e já havia falado com Pedro que Pedro negaria. Na nossa caminhada com Deus também, quem aqui nunca, talvez, negou Jesus em algum momento? Quem às vezes não desconfiou de Jesus, né? Quem não desconfiou que, devido às tribulações, talvez aqui tem pessoas que na sua caminhada com Deus, lá atrás na infância, teve algum trauma, na adolescência teve algum trauma, na sua juventude teve algum trauma, na sua vida adulta teve algum trauma. E isso nos abala. E isso às vezes nos tira do ministério do Senhor. Os discípulos, quando teve a crucificação, todos eles ficaram abalados, fugiram, ficaram reclusos, mas durante a crucificação, Maria Madalena estava lá. Ela acompanhou de perto, mas a mãe de Jesus. Maria Madalena tinha uma gratidão enorme pelo que Jesus já havia feito por ela. Aqui deve existir muitas Marias Madalenas, que também são gratas pelo que Jesus fez por você, né? E Jesus, ele age no seu interior, no seu íntimo. Existem pessoas aqui que lá atrás foram dilaceradas e talvez por conta disso possa pensar que Jesus não estava com elas, que cadê esse Deus? Mas Deus esteve o tempo todo com você, até por isso você está aqui hoje. Aqui tem gente que ora, tem gente que consegue ouvir a voz do Senhor. Então, que você possa transbordar a palavra de Deus a todos os cantos do mundo. Jesus é maravilhoso nesse sentido. Ele resgata a gente, assim como ele resgatou Simão Pedro, que era um pescador, e ele chamou, venha ser pescador de homens. E Pedro foi ali com ele, junto, firme, pregando por onde passavam, aprendendo do Senhor. Hoje, eu estar aqui falando de Deus, falando disso, para mim, e para quem não me conhece, para quem já me conhece, é como se diz, é um milagre, porque eu nunca imaginaria que Deus estaria me usando para falar com vocês. E talvez a nossa perseguição, às vezes que fomos perseguidos, a gente tem que ser firme e não sair do ministério. Os discípulos, eles passaram por isso. Eles ficaram ali com medo, não sabiam o que ia acontecer, porque a nossa segurança, muitas das vezes, eles tinham Cristo, eles andavam com Cristo. Veja bem, você andar com Cristo, aprendendo de Deus, vendo os milagres, o Senhor te falando, em meu nome também você poderá fazer isso. Olha que maravilhoso, você está seguro, você está do lado do Pai, você está do lado do Cristo, aquele que para o mar, aquele que controla o vento, aquele que cria, aquele que multiplica os pães. Isso é maravilhoso, você está ali seguro. E tanto é que quando a gente tem segurança, a gente tem alguém que nos guia, geralmente a gente se apoia e vai junto. Mas após a crucificação, tudo
eles passaram por tribulações, perseguições. A gente, na nossa vida, às vezes a gente tenta pregar de Deus, às vezes a gente anuncia para a família. Hoje eu sirvo a Deus, e aí já vem uma perseguição, vem as gargalhadas. Ah, você falar de Deus, você agora virou crente, você agora isso. Dentro da nossa própria família, a gente às vezes é perseguido. Às vezes nós vamos ter sempre pessoas para apontar os dedos, para a gente nos julgar, assim como os discípulos também na época deles. Quantos não perseguiram, quantos não zombavam, mas, na verdade, o ministério de Cristo estava se, se, se fundando ali, né? E assim, às vezes, Jesus, na última ceia com os discípulos, ele já tinha orientado eles que de tudo que iria acontecer e também tinha feito promessas que o Espírito Santo, ele entregaria o Espírito Santo de Deus para, para os discípulos. E aí eu volto lá no sepulcro e em Maria Madalena, porque eu fico olhando e pensando hoje, por que Jesus apareceu logo para uma mulher? É tão maravilhoso isso, né? Porque as mulheres, elas são intercessoras na nossa vida de tal maneira, as mulheres parece que muitas das vezes somos todos iguais, mas as mulheres têm uma sensibilidade maior. Não sei se foi por isso que ele escolheu Maria Madalena, e até também ela foi correr e contar para Simão Pedro, porque a mulher naquela época não tinha voz. Quantas vezes tentaram calar a sua voz quando você iniciou no ministério de Deus? Não se deixe se calar, sabe? Não se deixe se calar jamais. Eu sei que aqui hoje tem pessoas que muita gente falou que seria um lixo, que não iria prosperar, que não ia ser ninguém na vida. Mas se você está aqui, igual eu já falei, desculpa se eu estou repetindo, mas se você está aqui hoje é porque você tem um chamado de Deus. E Deus usa a pessoa mais simples para fazer as grandes obras. E voltando ao sepulcro, que é o ministério, né, de Jesus, os discípulos ficaram sim com medo, né, de tudo, perante a repercussão, o que vai acontecer com a gente. Mas assim como Jesus apareceu para Maria Madalena e pediu para ela correr e avisar para eles, né? E ainda assim, gente, olha o quão maravilhoso. Eles andavam com Jesus, discípulos de Jesus, e ainda teve discípulo que não acreditou que Jesus havia aparecido. Para você ver o quanto nós somos movidos hoje pelo Espírito Santo de Deus, porque a gente é simplesmente pela fé, pelas Escrituras, pela palavra. Aqui que está o nosso firmamento, aqui que está o nosso modo de caminhar com o Senhor. Porque até alguns dos discípulos, Tomé não acreditou, mas Jesus é tão bondoso, tão misericordioso, que deu a Tomé a chance de aparecer para Tomé também. E Jesus foi aparecendo ao longo dos 40 dias, depois da sua crucificação, aos discípulos, né? Ele foi aparecendo ali para cada um, foi lidando para cada um, e aquilo ali começou a trazer esperança. Jesus talvez um dia já apareceu para você também. Jesus um dia talvez já falou para você coisas e você às vezes se assustou, guardou para você aquilo que ele pediu para você entregar para outra pessoa. Você é parte do ministério de Cristo. Não fique calado, abra sua boca, porque quando Cristo manda, quando ele te ordena, você pode fazer que ele não, se você ouviu a voz de Deus, não se preocupe, vai e fale com aquela pessoa, que é Cristo te usando. Eu vejo isso porque foi o Vinícius aqui um dia, ele falou que ele via em mim eu como um
profeta de Deus, como um pregador da palavra de Deus. E quando o Vinícius falou isso aqui, eu falo com vocês que eu já estava em chamas com a vontade de falar do amor de Deus, de falar da palavra de Deus, sabe? É uma responsabilidade que a gente coloca lá em cima, mas ao mesmo tempo é simples falar do amor de Deus e só basta a gente dar o primeiro passo para começar a falar desse amor. E a gente, consequentemente, a gente vai se soltando, porque Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Aqui, todos nós somos irmãos em Cristo e tudo parte da gente fazer parte do ministério. Anuncie o amor de Deus para as pessoas. Busque verdadeiramente, sim, busque verdadeiramente o conhecimento na palavra. Nós sabemos tudo que Cristo fez aqui na terra, sabemos os milagres que Cristo fez, de pessoas saem essências, tem pessoas aqui que oram a Deus, que conversam com Deus, que tem chama de fogo de Deus. Então, você possa transbordar, faça parte desse ministério verdadeiramente, desse chamado. Jesus é maravilhoso, Jesus é grandioso. E após os 40 dias, aos 50 dias, Jesus realmente fez descer o Espírito Santo sobre os apóstolos, né? E aqueles apóstolos, os discípulos de Jesus, após receberem o Espírito Santo, que foi o Pentecostes, né? Eles oraram em línguas que todas as nações, todas as línguas, né, que estavam em volta, conseguiam compreender a pregação deles falando em línguas. E o quão maravilhoso, né, foi ele ter nos dado o Espírito Santo, porque depois disso, todos os discípulos foram ficando mais corajosos, voltaram a querer abrir a igreja de Cristo, a falar do amor de Deus, porque Deus plantou neles o Espírito Santo e os encorajou a seguir. Deus também deixou para nós o Espírito Santo, que é maravilhoso, que é através dele que nós temos todas as graças e temos também o acesso ao Pai. Na crucificação, o véu do templo se rasgou. Antigamente a gente não tinha acesso a Deus, mas perante Cristo e a sua crucificação, a terra estremeceu, o véu se rasgou, o dia se fez noite. Maravilhoso é o Senhor. Jesus veio para nos salvar, foi o Cordeiro perfeito que nos fez nos reconciliar com Deus. Tem a outra passagem aí que eu deixei, que foi em Romanos 8. Deixa eu voltar aqui. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo em reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que nos reconheceu com Deus, nos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5, 18, 20. Então, hoje, nós somos embaixadores do ministério de Cristo. Nós podemos falar em seu nome, nós podemos
fazer milagres em seu nome também. Você que ora, você que jejua, você que tem a palavra, que tem o conhecimento, nós também podemos. Às vezes nós não sabemos, mas nós também podemos curar pessoas. E acontece que às vezes pela nossa oração a gente cura uma pessoa, pela nossa oração a gente transforma a vida das pessoas. A gente, assim como Cristo, a gente também consegue expulsar demônios das pessoas. E é tão interessante, é tão impactante tudo, porque lá de trás, às vezes a gente, dando o exemplo de mim, quando eu vim lá de trás, eu já vi, eu sabia que existia um Deus, mas eu não conhecia esse Deus verdadeiramente, e não sabia o que ele era capaz de fazer. Aí na fase adulta que às vezes a gente peca tanto, a gente erra tanto, que um dia a gente fala, a gente começa a entender, né? Existe o céu e o inferno, aonde que eu vou? Aonde que eu vou fazer parte? E não é no inferno que eu quero estar, eu quero fazer parte do ministério do Senhor, que Deus possa estar me usando sempre para falar em seu nome, que eu possa estar comprometido com a palavra de Deus, seguindo o amor de Deus. Aqui nós ainda teremos mais oportunidades de falar desse amor, de vários testemunhos, mas aqui, hoje, em si, eu quero falar com você. Você tem um chamado de Deus. Aceite esse chamado de Deus. Não se esconda. Venha com o Senhor Jesus, porque Ele quer você no ministério. O ministério do Senhor, você faz parte dele. Você é parte do ministério de Cristo. Jamais se esconda. Venha para o ministério de Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que, através dele, nós possamos ter acesso ao Pai. E que Deus possa nos honrar, a gente possa honrar, porque tudo para a honra e glória do Senhor. Os discípulos saíam pregando para a honra e glória do Senhor e sendo perseguidos, sendo caçados. E ainda assim, eles levavam a palavra. E nos dias de hoje ainda é assim em alguns países. Você tem que estar fazendo, às vezes, reuniões às escondidas, falando de Deus às escondidas. Porque, porque senão você pode ser ceifado, pode ter sua vida ceifada. Mas grandioso é aquele que está levando a palavra de Deus e sabendo que pode ter a sua vida ceifada. Mas por quê? Porque, como Paulo disse, né? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E realmente, quando a gente quando você colocar Jesus, quando você colocar Deus no centro da sua vida, e você vai ver que as coisas desse mundo não fazem tanto sentido. Não fazem tanto sentido. Literalmente, às vezes a gente passa por tribulações, por momentos, por dificuldades, mas ponha Jesus no centro. Converse com Deus e Ele te dará força para você superar toda e qualquer adversidade que existe aqui na face dessa terra. Porque esse mundo a gente só está de passagem por aqui. A morada maior é na casa do Senhor, e Cristo disse isso a seus discípulos. Cristo falou isso com eles, que assim como ele os amou, que os discípulos também amassem uns aos outros. Este foi o pedido de Cristo, quando ele já sabia que seria crucificado, amemos uns aos outros. E muitas das vezes a correria do dia a dia nos faz a gente, às vezes, nem dar um bom dia para as pessoas. Não faz a gente, se eu não dou um bom dia, se eu não reflito, cadê? Por isso que a gente tem que, ao acordar, vamos orar a Deus, que a gente já sai de casa num patamar diferenciado. Eu falo isso por experiência própria, porque muitas das vezes, quando vai no supetão e você, às vezes, deixa de conversar com Deus, às vezes o dia não começa da mesma maneira, mas aí às vezes a gente acaba lembrando e, opa, Senhor, estou aqui, me dá mansidão, me dá paz, porque
dia a dia é turbulento para todos nós. Mas hoje eu quero que Cristo toque no teu coração, deixa Cristo entrar. Todos que estão aqui, eu sei que já deixaram Cristo entrar no seu coração, que vocês possam propagar também o Evangelho de Cristo a todos os conhecidos. Depois que a gente aceita Cristo verdadeiramente, né, a gente vai caminhando, a gente às vezes erra, mas ao mesmo tempo, a gente como embaixador de Cristo hoje, a gente tem que nos posicionar perante a nossa família, temos que nos posicionar perante algumas situações, porque senão a gente não é ministério de Cristo. A gente não tem que ser de fachada, porque a gente tem que representar Cristo da melhor forma possível. E muitas das vezes, é igual eu falo, Cristo transformou tanto o meu coração que hoje eu trabalho muito com pessoas, né? E uma vez teve um cara que entrou e tá assim, nossa, hoje eu tô louco demais. E engraçado que eu saí da ele tava recluso, né, porque ele estava em tratamento, né? Ele era um dependente químico, né? E ele estava fazendo tratamento e tinha saído. E aí ele falou que só tinha bebido, não tinha usado drogas. E aí eu pude, sabe, se fosse em outra época, ficaria calado, não falaria, não falei com ele. Rapaz, aproveite a misericórdia de Deus na sua vida. Busque a Deus, porque se você continuar buscando as mesmas pessoas, você vai voltar para o mesmo lugar que você estava lá se tratando para sair. Porque quando a gente anda com as pessoas certas, a gente vai transbordar em graça e espírito. Agora, se a gente nos deixar andar por pessoas erradas, a gente não vai conseguir nos transbordar por graça e espírito, vai ser muito difícil. Nós temos que fazer a diferença. É por isso que Cristo te chamou. É para você fazer diferença na vida daquele que aceita você falar com ele. E você pode saber que você vai falar uma, você vai falar duas. Mas se ele tiver com o coração aberto, Cristo vai ser tocado, assim como Cristo me tocou uma vez, assim como ele tocou você, e você vai começar a andar nos caminhos de Deus. E este é o melhor caminho, sabe? A gratidão a Deus é enorme, enorme, enorme. Que você que hoje está aqui também possa fazer transbordar essa graça, essa chama que tem dentro de você. Vou falar com vocês que às vezes não é fácil, não é fácil falar aqui, mas é Deus que fala através. E eu tenho certeza que ainda que eu ficasse aqui calado, sem falar uma palavra, pela foto, pelo louvor, Cristo falaria com vocês. Não seria em vão. É como a nossa oração. Mesmo sem a gente abrir a boca, Cristo sabe o que a gente está pedindo para Ele. Cristo sabe, Deus sabe o que a gente precisa. Ai, graça e paz, sabe, gente? Muito obrigado pela oportunidade que Deus possa ter, que eu possa ter conseguido entregar um pouco do amor de Deus para vocês, um pouco do chamado de Deus para vocês, porque você é parte desse ministério. Não sou eu aqui, mas é Cristo que te chama para o ministério. Amém, Rodrigo. Amém, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar disponível, né? E é justamente disso que a gente fala aqui todas as madrugadas, todas as madrugadas. Está lá em João 14, 12, né? Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também obras maiores que eu faço, para coisas ainda maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Então, no nome de Cristo, nós podemos orar, milagres podem acontecer, obras ainda maiores do que aquele faz podem ser feitas. E para isso a gente tem que estar disponível. Tenho certeza que essa palavra caiu como uma luva aqui para muitas pessoas que não se acham capaz, que acham inseguro, que eu não sei falar e eu não sei me expressar. Não é sobre saber falar, não é sobre
saber se expressar, é sobre transbordar o amor de Cristo. Quando você se disponibiliza a transbordar o amor de Cristo, você não tem que se preocupar com o que vai sair, da forma que vai sair de sua boca, né? Porque a palavra, ela tem endereço fixo, ela tem alvo, né? Então, Deus é maravilhoso. Eu agradeço demais que nós possamos, né? Que nós possamos ter esse despertar, né? Eu tenho certeza, assim como o Rodrigo teve coragem de vir aqui falar e transbordar o amor de Deus, tem muita gente aqui. E é isso que a gente sempre gosta de fazer, colocar as pessoas para falar, porque tem que falar, tem que transbordar, né? E não tem lugar melhor para falar do que aqui. A gente fala aqui, daqui a pouco você destrava, você está falando em todos os lugares. Pode falar, Rodrigo. Para você ver como que são as coisas, né, Márcio? E todos aqui. Eu cheguei através de vocês e, assim, transformou gigantemente, né? A madrugada com Deus foi, assim, uma impulsão, porque, vamos dizer assim, vocês podem ter certeza que a madrugada com Deus, e aí, gente, eu não falo que é o Márcio, que é a Gislaine, que são eles, mas através deles, pelo amor que eles têm a Cristo, né? Que eles fundaram essa madrugada com Deus. E aqui eu falo com você que eu me senti com os discípulos, alimentando da palavra, alimentando do poder de Deus. O quão maravilhoso é isso. E assim, gente, eu acho que é impactante, porque é de madrugada, 4 horas da manhã. Não é para qualquer um, é para quem tem sede da palavra mesmo. E assim, aqui na madrugada, quando cada um traz a palavra e fala, nós ficamos aqui da mesma forma como eu acredito que os discípulos ficavam quando Jesus estava pregando, quando Jesus falava com eles pessoalmente, quando Jesus dava os ensinamentos. Aqui é um momento que a gente também recebe todo esse ensinamento. E o que quando a gente vai recebendo o ensinamento de Deus, a gente só quer transbordar, sabe? Não sei de qual forma mas quando a minha esposa falou que tinha encontrado uma madrugada com Deus, e aí, vamos dizer assim, para casar melhor, de governador Valadares ainda, que, vamos dizer, o amor da minha vida, digamos assim, é governador Valadares, onde, por mais que era 2, 3 meses que eu passava aí dos 10 anos até os 18, mas eram os 2, 3 meses que eu passava aí nas férias, que eu não trocava por nada nesse mundo aqui em Belo Horizonte. E aí estava a família, os primos, tudo. E aí, quando eu conheci a madrugada com Deus, eu comecei a me transbordar, a me encher do Espírito. E minha esposa sabe quanto hoje em dia eu busco a palavra, quanto hoje em dia eu busco congregar e servir ao ministério de Deus, sabe? Portanto, é assim, eu sei que eu estava nervoso. No início aqui, eu falei assim, eu vou desmaiar, porque eu não sei se eu abotoei demais a janela, mas Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, e eu tenho certeza que da próxima vez, a primeira vez já foi. Eu vim aqui para falar de vocês, do amor de Cristo, sabe? E que vocês possam deixar transbordar também o amor de Cristo na vida de vocês. E uma coisa que eu falo sempre, gente, tem gente que tem intimidade com o Senhor, consegue ouvir a voz do Senhor. E aquilo, quando o Senhor te chamar, você vai lá e pode profetizar. Eu lembro que o Vinícius profetizou aqui, que ele via um potencial, que ele via que eu ainda ia pregar. E eu estou aqui hoje pregando. Porque talvez se ele ficasse calado e não tivesse me falado, talvez demoraria um pouco mais, ou nada. Mas aquilo que o Vinícius me falou, também me encorajou a falar do amor de Deus e transbordar. Graça e paz. É isso aí. Você sabe que eu até, há mais de 3 anos, foi até antes da madrugada, num canal do YouTube, e eu comecei e acabei não dando continuidade, né? Deveria. Mas eu trouxe uma palavra justamente sobre boca calada mata. A boca calada mata. Então, vai imaginando o cenário, né? Imagine, eu faço um convite, o Vinícius não topa. Se ele não topa, ele nem ia falar
naquela madrugada. Se ele não fala naquela madrugada, talvez ele nem ia te procurar. E você entende? Boca Sim. calada mata. Então, é melhor a gente não ter esse peso, é transbordar mesmo, entendeu? Se é sobre o amor de Cristo, você não está falando da vida de ninguém, não tá, tem gente que faz de graça ali, fofoca e tal, não sei o quê, aqui é para falar do amor de Deus, né? Então, tem que transbordar mesmo, tem que transbordar mesmo, e eu fico feliz de saber que a madrugada tem sido instrumento de Deus aí, de transformação na vida de muitas pessoas ao longo desses mais de 170 encontros. É isso que não nos deixa desanimar, porque a carne é fraca, tem dia que você fala assim, ai meu Deus, tem que acordar. Não, tem que acordar. E vai, e vai. Mas é isso. Obrigado, Rodrigo, pela palavra. Agora, nesse momento, eu quero deixar aberto o microfone para quem quiser compartilhar, quiser falar, testemunhar, comentar sobre a palavra. É o momento de transbordo, que é tão bom quanto a palavra, onde nós podemos aprender bastante. Então, por favor, fique à vontade aí. Quem quiser falar, é só abrir o microfone aí, fique à vontade. Gratidão, Rodrigo, por essa palavra. Pode ter certeza que o Senhor te usou muito nessa madrugada para falar conosco. E eu lembrei que eu li uma frase que fala assim, até anotei aqui: ministério é pessoas sendo abençoadas pelo óleo que veio daquilo que te esmagou. Olha que forte, hein? Ministério é pessoas sendo abençoadas pelo óleo que veio daquilo que te esmagou. E assim, eu acredito muito nisso, sabe? Porque eu acredito que através, né, como o Rodrigo falou, da nossa dor, dos nossos desafios, né, dos nossos desertos, que vão gerar, né, o óleo da unção que cada um de nós carregamos, né? Cada um carrega uma unção diferente, especial. Por isso que alguns passam por alguns desertos, outros não passam. E é isso, é através da nossa experiência que o Senhor gera em nós o óleo da unção dele, né? E fica, imagina, uma vez eu ouvi alguém explicando, né, sobre o processo da azeitona, né? A azeitona, ela precisa ser colhida, lavada, né, esmagada, prensada, para que o óleo puro, né, saia dela. E sem esmagar, não há aquela unção, né? E o mesmo acontece com cada um de nós. São naqueles momentos, assim, de fato, de pressão, perda, rejeição, silêncio, né? Aqueles momentos de dores que estão acontecendo, né? As prensas de Deus na nossa vida. Mas não é para nos destruir, é para realmente extrair, sabe? Aquilo que há de melhor em nós. E eu sempre gosto de falar que é sobre isso mesmo, porque quando no nosso momento, né, meu e do Márcio, de maior pressão na nossa vida, o maior desafio, o maior deserto, foi quando houve o despertar, né, que nós precisamos testemunhar, nós precisamos falar de Deus, nós precisamos falar do milagre que Ele fez por nós. E isso não pode ficar só aqui, nós precisamos transbordar. E foi nessa pressão que nós aprendemos a transbordar. Então, olha que lindo, né? No primeiro momento, aquela pressão nos dá aquele impacto assim negativo. Nossa, é muito ruim passar por esse deserto. Olha, esse deserto vai me matar, mas não. Esse deserto realmente é para nos forjar, né? E a mensagem que Jesus colocou em nosso coração, o milagre que ele operou, né, na vida de cada um, as nossas orações respondidas, ele pode pegar tudo isso e abençoar as pessoas, ele pode curar através de nós, ele pode tratar outras pessoas. E é isso, né? E eu creio que o inimigo realmente, assim, ele quer calar a nossa voz, nos fazer acreditar que não somos capazes, né? Que não podemos oferecer nada para alguém. Mas o que Deus fez em nós, em cada um de nós, né? É único e especial.
e há pessoas, assim, que eu creio que só serão alcançadas daquele jeitinho que nós falamos, né? Se não for por nós, através da nossa vida, vai ser através de outro, mas desse jeito que nós falamos, né? Com esse sotaque que nós falamos, com esse conhecimento que nós temos, é isso. Tem pessoas que precisam ser alcançadas dessa forma, com a história que nós carregamos. E quando compartilhamos, né, o nosso testemunho, derramamos óleo, eu creio que nós derramamos óleo, né, sobre as feridas de alguém, sobre o deserto de alguém, e vai mudar a vida daquela pessoa. Assim como o Rodrigo testemunhou aí, que no encontro da madrugada a vida dele foi transformada. Olha que lindo. E eu me lembrei de uma passagem que eu quero ler aqui, eu até anotei aqui, 2 Coríntios 1, 3, 4. Fala assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Olha que lindo. Nossa, é maravilhoso. O Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, olha que poderoso, possamos assim consolar os que estão passando por tribulações. E é sobre isso quando nós falamos de transbordar, né? Nós precisamos estar à disposição, né? Todos os dias da nossa vida, para abençoar alguém, que através do óleo que nós carregamos, vai alcançar e vai curar a ferida de alguém. E é isso. Obrigada, Rodrigo, gratidão por essa palavra. É uma palavra muito necessária, um despertar, né, dos últimos tempos. Nós precisamos nos levantar, nos posicionar como cristãos, porque o mundo está aí, né, cheio de pessoas levantando contra, né, mas nós precisamos nos posicionar. E muitas vezes o cristão, né, é muito falho, porque ele omite aquilo que ele carrega. É um despertar, né, nessa madrugada, eu creio. Gratidão, Rodrigo. Vou deixar à vontade para alguém compartilhar alguma coisa. Deixa eu só comentar com vocês aqui. A Gislaine falou sobre esse negócio do transbordar, né? E cada um tem que transbordar onde está, porque tem pessoas que vão ser alcançadas só através de você. Teve um episódio que aconteceu comigo há uns 3 meses, e depois eu comecei a observar isso. É uma rede de supermercados aqui muito grande na cidade, chama Coelho Diniz. E aí tem uma menina lá, uma jovem senhora, ela trabalha no caixa do supermercado. E aí você fala assim, tá, como que eu posso transbordar? Eu não tenho oportunidade na madrugada. Ah, eu não tenho oportunidade na igreja que eu vou. Ah, eu não tenho, não sei o quê. Sabe o que essa menina estava fazendo? E ela faz isso com todo mundo, e aí eu estava na fila observando, e depois chegou na minha vez, ela fez comigo. E depois desses 3 meses, isso aconteceu a primeira vez 3 meses atrás, e depois aconteceu de novo, e ela nem me conhece. Aconteceu de novo, então ela não fez porque era eu, ela fez porque é qualquer um que passar lá. Eu não sei se vocês já ouviram falar em caixinha de promessas, é uma caixinha assim, e tem vários papeizinhos assim coloridos com versículos bíblicos. É uma caixinha que você abre assim, aí você vai, puxa um ali aleatório, igual como se você estivesse abrindo a palavra do Senhor, a Bíblia, para poder Deus falar com você. E aí, ela pegava, assim, aquela caixinha, ela tá lá, passando. Moço, enquanto eu vou passando, você quer ouvir a palavra do Senhor? Você quer tirar quer tirar um papelzinho aqui para você ouvir a palavra do Senhor para você no dia de hoje? Aí eu, claro, tipo assim, caramba. E era um dia que eu estava passando uma situação assim, que eu estava com a cabeça atordoada e tal, e todo mundo tem seus altos e baixos. Aquela palavra veio como uma luva, assim, se encaixando. Aí eu falei assim, glória a Deus pela sua vida, viu? Ela falou, não, eu faço isso aqui até escondido. Você vê que eu entrego aqui para o cliente e continuo passando. Mas eu vou continuar falando do amor de Deus. Se quiser me mandar embora, pode me mandar embora. Mas eu falo aqui, é para todo mundo, todo mundo.
E aí eu comecei a observar, tanto que depois eu caí de novo lá no caixa com ela, e ela passou a palavra para mim, ela nem lembrou do que ela tinha me falado meses antes, entendeu? Isso aconteceu mais recentemente, e eu sempre observo ela, ela faz isso com todos os clientes. Então não tem essa de, eu não tenho oportunidade, eu não estou na madrugada, eu não estou na igreja, eu não estou no céu, não tem essa. O transbordar é onde você estiver, né? Esse é o ID do Senhor. Então é só isso que eu queria colocar como reflexão, que para transbordar a gente tem que transbordar onde a gente estiver. É isso, vou deixar aberto aqui para que vocês possam falar. Pode falar, Josenira. Um bocadinho. Bom dia, pessoal. Obrigada, Rodrigo, por essa palavra, né? Nós estamos precisando tanto de ouvir pessoas que a gente considera simples no meio de nós. Não é um pastor, não é um bispo, não é um padre, né? E, como você disse aí, a palavra da madrugada, ela vem de uma forma que a gente presta atenção, capta essa energia, transforma e transborda. Essas palavras, elas vêm como as parábolas de Jesus. A gente vem uma pessoa aqui e traz uma palavra e a gente fica prestando atenção e fica ali captando o máximo, tentando entender o que aquela pessoa está querendo dizer, mas você vê que é a voz do Espírito Santo que vem. E aí eu estava aqui, gente, mas isso aqui é igual às parábolas de Jesus. Jesus não falava as coisas assim, muito certinhas para aquele povo entender. Era tudo em forma de parábolas. Então, cada um entendia de um jeito. A palavra do semeador, né? Vocês pegam a semente, um jogou pela beira do caminho, outro jogou no meio de terrenos pedregosos, outros no meio de espinhos, outros em terra fértil. Então, essa palavra da madrugada, ela funciona como essas parábolas de Jesus. E aí a gente vai aprofundar e entender e perguntar: o que o Senhor quis dizer comigo essa madrugada, Jesus? E a gente tem que vir aqui com esse coração aberto para receber. Porque se eu estou com o meu coração fechado, essa semente não cai em mim. Eu não absorvo essa semente. A palavra é uma semente. Uma semente carrega infinitas coisas dentro delas. Muitas coisas dentro de uma semente. E a gente tem que ter essa sabedoria, pedir essa sabedoria do alto para interpretar, entender, captar, né, essa mensagem que é falado nessa parábola. Independente do que acontece, como o Márcio falou, a gente tem oportunidades, não precisa subir num palco, não, num público, num palco, numa sala de palestra. A gente tem que, onde a gente está, no nosso meio ambiente, no nosso horário de trabalho, a gente sempre tem uma oportunidadezinha de colocar uma sementinha ali, né? Então, eu falo sempre, quando a gente vem para essa madrugada, a gente sai daqui com um saco de semente nas costas. Agora, o que você vai fazer com aquela semente vai caber você, saber onde que vai jogar aquela semente, quem vai absorver aquela semente, para ela germinar, crescer e dar frutos. Independente da situação que a gente estiver passando. Aqui tem um trecho que fala assim: mesmo na adversidade, Deus mantém tudo sob controle. Não existe acaso, não existe contratempo, não existe mau tempo ou acidentes na sua trajetória. Tudo que acontece é como a Gi falou, é como a azeitona que Deus esmaga aquela azeitona
tão linda, tão gostosa, tão perfeita, esmaga. E quando ele esmaga, sai um suco maravilhoso, que é o azeite, um produto maravilhoso que sai quando você esmaga uma semente. Quando você esmaga uma azeitona, a mesma coisa ele faz conosco, Deus faz conosco. Então, quando ele, às vezes ele precisa nos esmagar, nos espremer. E aí, quando acontece isso, vem a dor, vem o sofrimento, vem as lágrimas. E aí você fala para Deus, Deus, por que essas lágrimas, esse sofrimento, essas dores? E aí alguém chega e fala para você assim, isso é tudo para fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí a pessoa fala, mas Deus, se a sua vontade é boa, perfeita e agradável, por que eu tenho que passar por essa dor, esse sofrimento, essas lágrimas? Aí Deus vira para você e fala para você, Josenira, essas dores, essas lágrimas, esse sofrimento, são instrumentos que eu uso para te lapidar, porque você ainda é uma pedra bruta e precisa te lapidar. Isso é para te levar ao amadurecimento, isso é para você ficar mais purificada, porque a porta é estreita, Josenira. Então, eu preciso usar esses instrumentos para te lapidar, te deixar mais limpa, mais transparente, mais purificada, mais santificada. Então, saiba sempre que a palavra de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, independente de qualquer situação. E outra coisa também que foi falada aqui, né, que a gente tem que ficar sempre absorvendo essa palavra, né, que Jesus está sempre falando com a gente todo dia, absorver essas palavras. E quando sair de casa, como o Rodrigo falou, né, sair de casa pedindo a bênção, né, agradecendo pelo dia extraordinário. Senhor, eu vou colocar tudo na ordem. Eu ponho na ordem. E o Senhor faz o extraordinário. É o que tiver fora da ordem, que às vezes a gente não colocou. Então, a gente precisa sempre sair de casa, vou em tal lugar e tal, tal e tal, você já faz aquela ordem. O extraordinário, ele vem e faz. E se você não está nessa ordem, que é para você estar em equilíbrio com corpo, alma e espírito, essa é a ordem. Ele vem e faz o extraordinário. E se você não faz o extraordinário, o outro faz. O outro lado negativo vai acabar fazendo o extraordinário, vai fazendo o extraordinário do jeito dele. Então, às vezes, assim, a gente... quando a gente sai de casa, a gente tem que falar, eu falo assim para Jesus, Jesus, olha, eu estou saindo hoje com uma camisa cinza, uma saia vermelha, meu marido está com uma camisa vermelha, está com uma calça jeans, presta atenção neles, hein, Jesus? Cuidado, mistura ele, cuidado na hora que ele vai sair no meio da multidão. Não deixa ele se misturar. Na hora que o senhor bater o olho, ele está assim, assim, assado. Por quê? Quando você perde uma criança, você perde alguém numa festa, numa multidão, primeira coisa que ele chega e pergunta, com que roupa ele está? Que cor que é a roupa que ele está? Você fala assim, meu Deus, eu não observei que roupa que estava. Não sei. Não vi com que camisa que ele saiu, não vi com que roupa que a Josenira saiu hoje, não vi como é que aquela criança saiu de casa. Então, acontece algum troço também, Jesus fala assim, meu Deus, eu também não prestei atenção, ele saiu sem nem falar comigo, saiu de qualquer jeito, nem falou comigo aonde que ia, nem como ele estava, eu nem vi. Agora, como que eu posso correr lá e socorrer? Aí chega a mãe, chega, Jesus, cadê meu filho? Onde que está meu filho? O que aconteceu com meu filho, com meu marido? Ele fala assim, meu Deus, ele passou aqui,
Ele nem saiu, nem despediu de mim hoje, nem falou nada comigo, nem vi com que ele está. Agora eu tenho um trabalhão para caçar ele no meio da multidão. Então é assim que a gente tem que levantar de manhã e falar: Jesus, estou saindo assim, assim, para ir nesses lugares assim, assim. Esses são meus planos, são meus projetos, mas que seja feita a sua vontade, porque eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E não me deixe misturar no meio da multidão, qualquer coisa, Pai. Estou assim, 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 hein? Fica de olho, hein? Então, é essa intimidade com Deus que a gente tem que ter, né? Procurar ter sempre essa intimidade e tem certeza que quando a gente presta atenção num filho quando sai, o Pai, nosso Pai Celeste, também presta atenção quando a gente sai de casa ou quando a gente fica em casa, ele está sempre de olho o tempo inteiro. Vou agradecer aí essa palavra que foi boa, perfeita e agradável, viu, Rodrigo? Obrigado. Obrigado, Josenilda. Obrigado aí pela participação, pelo depoimento. Cida, pode falar, Cida. Bom dia, isso mesmo, Rodrigo. Nossa, que maravilha, né? Igual você falou, ufa, foi a primeira vez, ai, ô glória. E é assim mesmo, o que parece simples é desafiador, não é? Ide, nós todos temos o ministério, somos chamados, enfim, mas na hora de colocar carinho na praça, ô glória, só quem já passou aqui sabe, né? Mas aí depois a gente fala, nem doeu, foi, né? Estou vivo. Glória a Deus pelo seu sim, né? E é isso mesmo, né? Nós temos esse ministério. E eu gosto muito quando a Gia, o Márcio fala, né? Boca fechada mata, né? E que você seja a boca certa para o ouvido certo, né? Eu tenho essa frase assim como meu lema, meu Deus, que eu seja a boca certa para o ouvido certo, né? Até em casa mesmo, no dia a dia, né? É desafiador. Parece que o Rodrigo quer falar. Pode. Seu microfone está fechado, Rodrigo. Está fechado ainda. Está aberto agora. Agora sim. Ô, Cida, é mais fácil apresentar um TCC, viu? É mais fácil apresentar um trabalho de conclusão de curso numa faculdade do que falar da palavra de Deus. Brincadeira. É só a questão da responsabilidade, porque, querendo ou não, a gente quer que Deus nos use para alcançar as pessoas, né? Mas é igual a primeira vez já passou, as outras vezes, as outras oportunidades virão e estaremos aqui cada dia melhor e mais consistente. Fica mais leve, o fardo vai ficando mais leve para a gente falar do amor de Deus. É isso mesmo. E o Fernando, né, que participa aqui conosco, ele fala: madrugada com Deus é uma faculdade. Eu faço da palavra dele a minha, né? Porque a madrugada com Deus é essa faculdade, é esse aprendizado, essa partilha riquíssima e que transforma mesmo, né? Quando você falou isso, transformou a minha vida, transforma as nossas vidas. Porque levantar de madrugada é chamado de Deus, não tenha dúvida, né? Porque ninguém aqui falou, ai, estou tão descansado, que legal. A gente sai da cama e fala, obrigada, Senhor, que me puxou, né? E glória a Deus por essa palavra, glória a Deus pela vida de cada um, e que o Espírito Santo continue nos suscitando e nos empurrando, que eu falo que a gente fala porque o Espírito Santo empurrou, né? Ele nem perguntou, está preparado? Belezinha, assim, tranquilo? Não, ele empurra, vai, fala, é agora, pronto, né? Glória a Deus, obrigada mesmo, gente, por todos aqui, viu? É isso aí, teremos mais momentos assim. Eu costumo nem perguntar, então, você gostaria de trazer? A Gislaine até falou, mas como é que você convidou? Eu falei, oi, eu intimei. Se você perguntar, se o cara dando opção, a pessoa pensa demais.
E você não tem que pensar para transbordar, tem que pegar e tem que fazer, né? Mas é isso aí, é isso aí. Mais alguém quer falar? Ô, Márcio, eu achei muito bacana a analogia, né, que a Josenira fez dos encontros, né, com as parábolas de Cristo. E achei fantástico. Vou só falar mais um pouquinho. É isso mesmo, né? Assim como nas parábolas, né, a mensagem de cada um aqui, né, é a mesma, mas cada um realmente recebe conforme, eu acho que a abertura do coração de cada um, né? Por exemplo, se nós estivermos ali distraídos, endurecidos, cheios de preocupação, a mensagem, ela passa por nós, é como se ela não gerasse vida, né? Mas se estivermos ali com o coração sensível, humilde, sedento, né? O óleo do Espírito Santo nos enche, trazendo entendimento, consolo, transformação, e realmente é totalmente diferente. A gente sai daqui renovado. E achei fantástica essa analogia, Josenira. Vou carregar essa analogia. Verdade, é verdade. Mais alguém? Estamos aqui encaminhando para o encerramento. O Cristiano hoje não acordou, dormiu mais que a cama, para fazer a nossa transmissão ao vivo para o YouTube. Você que está aqui, essa reunião ela está sendo gravada, geralmente já é transmitida ao vivo também para o YouTube, mas eu não tenho essa habilidade toda, quem sempre faz é o Cristiano, e ele não apareceu por hoje. E olha que é muito raro ele faltar. Mas eu estou gravando aqui, e nós vamos postar no grupo assim que eu subir essa mensagem para o YouTube, que demora um pouquinho ali, vai demorar uma hora e pouquinho aqui até eu baixar essa mensagem, subir, mas quando postarmos lá no grupo, não deixe essa mensagem só ficar lá no grupo, compartilhe com outras pessoas, para que essa mensagem chegue para outras pessoas. Tem pessoas aí que estão precisando ter um despertar de Deus, está precisando mudar de atitude, está precisando transbordar, e para que algumas pessoas transbordem, a gente tem que transbordar primeiro. Então, seja você o instrumento de transbordo, colocando lá, compartilhando. Quando a Gislaine comentar lá no Instagram, postar no Instagram, comentar, curtir, falar qual foi o principal código que você pegou aqui. E quando você faz isso, você ajuda essa mensagem a chegar a outras pessoas e são mais vidas impactadas, né? A gente sempre conta com isso. Eu quero levantar um clamor aqui agora, e em especial, eu vi que tanto a Aline quanto a Márcia citou aí, e no dia de ontem nós tivemos um dia de completo caos ali na cidade do Rio de Janeiro, né? E muitos falam, a cidade está perdida, a cidade não sei o quê, mas lá nós temos mães, pais, servos de Deus que estão lá dispostos a viver ou morrer pelo amor de Deus, pessoas como nós, que ontem ficaram aprisionados ali diante daquele caos, sem poder sair, sem poder trabalhar, sem poder fazer absolutamente nada, né? Então, vidas foram ceifadas, não importam se estavam fazendo bem ou mal, são vidas, né? Porque a palavra de Deus fala que todo ser humano importa para Deus. Então, a gente sabe que ali tiveram criminosos mortos, teve pessoas que foram por bala perdida, teve policiais, teve pais de família, está um caos. Mas Deus é aquele que pode restabelecer a ordem onde tem caos. Então, nós vamos apresentar nesse momento aí aquela cidade e aquela população que está ali, que só possa acalmar os ânimos lá e trazer paz para aquele lugar, né? Quero convidar você, então, para fechar os seus olhos, para agradecermos a Deus por esse encontro maravilhoso, essa madrugada. Pai, muito obrigado por esse encontro, o Senhor proporcionou estarmos aqui para aprender mais da Tua palavra. Muito obrigado pela vida do Rodrigo, Pai, que teve esse despertar, e hoje seja um dia, Pai, marcante na vida dele, e seja
o primeiro de muitas outras oportunidades que ele vai estar trazendo a tua palavra, que ele vai estar levando a tua palavra, Pai, de uma forma mais ativa, Pai. E que esse despertar, Pai, seja realizado na vida de cada um de nós aqui, Pai, pois nós precisamos transbordar o teu amor. O tempo, Pai, está se findando, a volta do Senhor está cada vez mais próxima. Nós não devemos desperdiçar o tempo com coisas fúteis. Temos, Pai, que fazer a obra do Senhor e que o Senhor possa, Pai, despertar, incomodar cada um de nós aqui todos os dias para ser a boca certa, para o ouvido certo, Pai. Em especial, nessa madrugada, eu quero apresentar para aquela cidade do Rio de Janeiro, Pai, a população daquela cidade que está vivendo esse completo caos, Pai. Que o Senhor possa, Pai, restabelecer a ordem, confortar o coração daqueles que perderam seus familiares, confortar, Pai, aqueles que não conseguiram trabalhar, que não conseguiram estudar, que tiveram suas vidas paradas e impactadas. Que o Senhor possa, Pai, dar sabedoria para a liderança daquela cidade, para as forças de segurança, para que sejam tomadas as melhores decisões da melhor maneira possível, Pai. Que o Senhor possa, Pai, fazer conforme for a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Abençoa cada família aqui representada, que todos possam fazer um excepcional dia, que possam transbordar o teu amor, transbordar o teu espírito, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo que tens feito e pelo que vais fazer. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, amém. Espero cada um de vocês aqui no nosso próximo encontro ao vivo. Se esforce para convidar e trazer mais pessoas. Tem que convidar uns 10 para vir, porque não é fácil estar aqui às 4 da manhã, mas façam isso para que mais pessoas possam ser impactadas e ter sua vida transformada através do mover do Espírito Santo que acontece aqui, todas terça para quarta. Tá bom? Amém, Façam glória a todos um Deus. excepcional dia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Bom dia dia a possa ser todos. maravilhoso. Bom dia, irmãos. Bom Bom dia. dia. Agradecer o mês de outubro, né, que foi a nossa última reunião de outubro, e Exatamente. já pedir ao Papai do Céu um novembro abençoado, ungido, próspero, que ele venha nos encher de alegrias e coisas boas nesse mês de novembro que está chegando. Exatamente. Bom Amém. dia a todos. Obrigado. Bom Fiquem com dia. Deus. Tchau. Tchau, tchau.